Boa tarde, boa tarde. Mais um dia Deus preparou para a gente. Estamos aqui hoje de novo para fazer a leitura, terminar o livro de Provérbios, capítulo 31, é o último capítulo, e vamos dar continuidade ao livro de Marcos, capítulo 3. Tá bom? Então eu conto com vocês. Curta, comente, compartilha. Vai lá no YouTube, se inscreve no canal para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e que mantém o canal no ar. E eu creio que a palavra de Deus, ela não volta vazia, para que seja alcançado mais pessoas, né? Então, por favor, gente, me ajudem a manter esse canal no ar, indo lá no YouTube e se inscrevendo no canal, tá bom? Então vamos começar a leitura, mas antes vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, Pai de amor, gratidão, Senhor, por mais um dia de vida, mais um dia único que o Senhor reservou para cada um de nós. Um dia especial. Obrigada, Senhor. Obrigada. Pai querido, eu te amo, eu te louvo, eu te adoro. O Senhor é o único digno de toda honra, toda glória, tudo para ti, é tudo por ti. Nada é por mim. Pai amado, nos direciona nessa leitura, nos direciona com o seu Santo Espírito, nos dando, abrindo o nosso entendimento, abrindo a nossa mente, que possamos ser sensíveis à tua palavra, Senhor. Fala conosco, fala conosco. Abençoa essa live, eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então é isso, nós hoje vamos terminar o último livro de Provérbios, vamos ler o último livro e vamos dar continuidade ao livro de Marcos, tá bom? E que Deus abençoe a cada um que está aqui, que vai entrar, e aqueles que vão assistir a live gravada. Então vamos dar início à leitura. Ditados do rei Lemuel. Eu pesquisei aqui, gente, a tradição judaica e cristã considera que Salomão foi o autor inspirado do livro de Provérbios. Mas somente no capítulo 30, vocês viram lá, no capítulo 30 que eu li ontem, que foi Ditados de Agur. Então, só no capítulo 30 e no capítulo 31 são atribuídos a Agur e a Lemuel, respectivamente. O nome Lemuel é de origem hebraica e significa consagrado, separado ou dedicado a Deus. Tremendo, né? Então vamos ler esse provérbio, que é Provérbio da Mulher Virtuosa. Os ditados do rei Lemuel contêm esta mensagem que sua mãe lhe ensinou. Estou lendo na versão ANVT, nova versão transformadora, de Charles Spurgeon, e estou comparando com a King James. Então aqui diz, né, os ditados do rei Lemuel contém esta mensagem que sua mãe lhe ensinou. Na Bíblia King James diz assim, as palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou a sua mãe. Vamos dar continuidade. Vamos dar continuidade. Diz assim, meu filho, filho do meu ventre, filho de meus votos, não desperdice sua força com mulheres, nem sua vida
com aquelas que destroem reis. Não convém aos reis, ó Lemuel, tomar muito vinho. Os governantes não devem desejar bebidas alcoólicas. Se beberem, pode ser que se esqueçam da lei e deixem de fazer justiça aos oprimidos. O álcool é para os que estão morrendo e o vinho para os que estão amargurados. Que bebam para se esquecer de sua pobreza e não se lembrar de suas dificuldades. Fale em favor daqueles que não podem se defender. Garanta justiça para os que estão aflitos. Sim, fale em favor dos pobres e desamparados e providencie que recebam justiça. Sua mãe, do rei Lemuel, falando isso para ele. E aí começa as características da mulher virtuosa. Oi, Marcos. Boa tarde, Marcos. Hoje a gente está estudando o último capítulo de Provérbios. E, como eu disse antes, esse capítulo 31 foram escritos por um rei chamado Lemuel. E esse nome significa consagrado, separado ou dedicado a Deus. É o provérbio da mulher virtuosa. Então vamos lá. Quem encontra uma mulher virtuosa, ela é mais preciosa que rubis. Nossa, está dizendo aqui, não é possível medir o valor dos padrões dentro dos padrões humanos. Ela conhece a si mesma e cresce constantemente em graça e conhecimento. Essa é a mulher virtuosa. Ela lhe faz bem. Não. Versículo 11. O marido tem plena confiança nela e ela lhe enriquecerá a vida grandemente. Ela é uma mulher confiável, é uma pessoa digna de receber confiança, é sincera e leal antes de tudo. Comunica-se com a transparência, tem organização, discernimento, paciência e perseverança. É a mulher confiável. Versículo 12. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias de sua vida. Ela é abençoadora, faz bem aos outros, preocupa-se com as pessoas ao seu redor e tem a alma próspera. Ela adquire lã e linho e com alegria trabalha os fios com as mãos. Ela é trabalhadora, é administradora, se levanta cedo e dorme tarde. Administra todas as coisas ao mesmo tempo. É ativa, coloca seus talentos em prática pelo bem de todos. Versículo 14. Como navio mercante traz alimentos de longe, levanta-se de madrugada para preparar a refeição da família e planeja as tarefas do dia para as suas servas. Vai examinar um campo e o compra. Com o que ganha, planta um vinhedo. É cheia de energia, forte e trabalhadora. É uma mulher visionária, faz negócios, é empreendedora, econômica, vai para diversos lugares, acredita em seus sonhos e os realiza. Versículo 18. Certifica-se de que seus negócios sejam lucrativos. Sua lâmpada permanece acesa à noite. Ela é uma mulher previdente, antecipa soluções, não espera o problema chegar. Suas mãos operam o tear e seus dedos manejam a roca. É uma mulher segura, não é uma mulher ansiosa. Ela sorri diante do futuro.
Estende a mão para ajudar os pobres e abre os braços para os necessitados. É uma mulher generosa, pensa nos aflitos e necessitados, é sensível aos problemas dos outros. A generosidade vai além da doação em dinheiro. Vai até o ponto de doar tempo e talento. Quando chega o inverno, não se preocupa, pois todos em sua família têm roupas quentes. Faz suas próprias cobertas e usa vestidos de linho fino e tecido vermelho. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde se senta com demais autoridades. Ela é uma mulher elegante, cuida das roupas que veste e dos acessórios que usa. Quando ela fala, suas palavras são sábias. Quando dá instruções, demonstra bondade. É uma mulher educadora. Fala com sabedoria, ensina com amor. Ela interpreta a vida com os olhos de Deus e repassa esses valores aos filhos, sendo exemplo e influenciando primeiro dentro do próprio lar. Quando ela fala, suas palavras são sábias. Quando dá instruções, demonstra bondade. Cuida bem de tudo em casa e nunca dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de abençoada, e seu marido a elogia. Então aqui ela é uma mulher piedosa, que tem um relacionamento com Deus e é temente a Deus. É uma mulher equilibrada, que tem domínio próprio, é mansa e tranquila, é exemplar, digna de elogios pelo que é e pelo que faz, digna de ser seguida e aprovada por Deus. Aí diz assim, no versículo 30, os encantos são enganosos e a beleza não dura para sempre, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Recompensem-na por tudo que ela faz, que suas obras a elogiem publicamente. Essa mulher virtuosa, ela é cobiçada por todas nós, mulheres, né? Precisamos muito ler esse provérbio, estudar, meditar e pedir ao Senhor que nos capacite a ser uma mulher virtuosa, porque é muito difícil, né, gente? É muito difícil, mas nada é impossível para o Senhor. Então a gente tem que colocar um atributo, um por um, e trabalhar isso em nossas vidas. Eu ainda vou me tornar uma mulher virtuosa, eu creio nisso. Mas a gente tem que perseverar em oração, perseverar abrindo, né, o capítulo 31 de Provérbios e lendo as qualidades dessa mulher virtuosa. E a conclusão, e tem uma frase que eu li do Hernandes Dias Lopes, eu até anotei, que diz assim: mais importante do que ser aplaudida na terra é ser aprovada no céu. Então a gente tem que parar de se preocupar com as coisas aqui desse mundo e nos preocupar em agradar o Senhor, no nosso comportamento, nas nossas atitudes, porque às vezes a gente faz coisas que entristecem muito o Espírito Santo, muito. E eu entristeço, e a gente tem que procurar agradar a Deus, alegrar o Espírito Santo, para que ele continue nos orientando, nos aperfeiçoando na nossa jornada. Então, a conclusão que eu cheguei nesse último capítulo de Provérbios é que a mulher, ela é vista como alguém feita à imagem e semelhança de Deus. Olha que tremendo. Que tem dignidade própria e que é igual ao homem em termos de essência. A Bíblia mostra mulheres
que fizeram coisas extraordinárias e que foram elogiadas pelos seus feitos. E mesmo que determinados textos reflitam os problemas de sua época, isso não tira o brilho de Deus derramado sobre as mulheres. Que tremendo! Mesmo que historicamente a mulher tenha sido desprezada ou idealizada, biblicamente ela foi exaltada e valorizada. Portanto, deixe de lado os pensamentos fora de foco e entenda a mulher aos olhos do Criador. Ela é preciosa, ela tem valor. Aleluia! Glória a Deus! Eu vou ler todo dia esse versículo, porque eu creio que Deus vai me capacitar a me tornar uma mulher virtuosa. Agora nós vamos para o capítulo 3 do livro de Marcos. Também vou ler aqui na NVT, vou dar continuidade à leitura nessa versão. A versão que é muito parecida com a versão King James, mas tem um linguajar mais simples. Então vamos lá. Capítulo 3, versículo 1. Em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e notou que havia ali um homem com uma das mãos deformadas. Os inimigos de Jesus o observavam atentamente. Se ele curasse a mão do homem, planejavam acusá-lo, pois era sábado. Jesus disse ao homem com a mão deformada: venha e fique diante de todos. Em seguida, voltou-se para seus críticos e perguntou: o que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Eles ficaram em silêncio. Jesus olhou para os que estavam ao seu redor, irado e muito triste, pelo coração endurecido deles. Então disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. No mesmo instante, os fariseus saíram e se reuniram com os membros do partido de Herodes para tramar um modo de matá-lo. Jesus saiu para o mar com seus discípulos e uma grande multidão o seguiu. Vinham de todas as partes da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do leste do Rio Jordão e até de lugares distantes do norte, como Tiro e Sidom. A notícia de seus milagres havia se espalhado para longe e um grande número de pessoas vinha vê-lo. Jesus instruiu seus discípulos a prepararem um barco para evitar que a multidão o esmagasse. Havia curado muitos naquele dia, e os enfermos se empurravam para chegar até ele e tocá-lo. E sempre que o viam, os espíritos impuros se atiravam no chão na frente dele e gritavam: você é o Filho de Deus. Jesus, porém, lhes dava ordens severas para que não revelassem quem ele era. Depois Jesus subiu ao monte e chamou aqueles que ele desejava que o acompanhassem, e eles foram. Escolheu 12 e os chamou seus apóstolos, para que os seguissem e fossem enviados para anunciar sua mensagem. E lhes deu autoridade para expulsar demônios. Eles foram os 12 que ele escolheu: Simão, a quem ele chamou Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, os quais deu o nome de Boanerges, que significa filho do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé,
Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o cananeu, Judas Iscariotes, que depois o traiu. Certo dia, Jesus entrou numa casa e as multidões começaram a se juntar outra vez. Logo, ele e seus discípulos não tinham tempo nem para comer. Quando os familiares de Jesus souberam o que estavam acontecendo, tentaram impedi-lo de continuar. Está fora de si, diziam. Então os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, disseram: está possuído por Beelzebu, príncipe dos demônios, e recebe poder, é ele que recebe poder para expulsar demônios. Jesus o chamou e respondeu com uma comparação: como é possível Satanás expulsar Satanás? Como é possível Satanás expulsar Satanás? Perguntou. Um reino dividido internamente será destruído. Da mesma forma, uma família dividida contra si mesma se desintegrará. E se Satanás está dividido e luta contra si mesmo, não pode se manter de pé, está acabado. Quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear seus bens? Somente alguém ainda mais forte, alguém capaz de amarrá-lo e saquear sua casa. Eu lhes digo a verdade, todo pecado e toda blasfêmia podem ser perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado. Esse é um pecado com consequências eternas. Ele disse isso porque afirmavam estar possuído por um espírito imundo. Então a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo. Ficaram do lado de fora e mandaram alguém avisá-lo para sair e falar com eles. Havia muitas pessoas sentadas ao seu redor e alguém disse: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e o procuram. Jesus respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então olhou para aqueles que estavam ao seu redor e disse: vejam, estes são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha mãe, minha irmã e minha mãe. Aleluia. Glória a Deus. Então, gente, estudando o capítulo 3 de Marcos, a gente vê nitidamente que Jesus, ele revelou a sua identidade e autoridade e desafiou diferentes pessoas a procurar por ele. Na passagem de Marcos, no capítulo 3, de 1 a 19, nós lemos aqui, vai destacar 4 tipos de respostas a Jesus. No final, a gente pode até decidir qual resposta seguir, qual propósito, né, que ele tem. Então vamos lá. Primeiro, alguns procuram Jesus para desafiá-lo. Está lá em Marcos, do versículo 1 ao versículo 6. Tá, do versículo 1 ao versículo 6. Somos apresentados a um momento crucial na vida de Jesus, onde ele se depara com uma situação desafiadora em relação às tradições religiosas. Jesus entra na sinagoga em um sábado e encontra um homem com a mão ressequida, com a mão deformada. Os líderes observam atentamente, os líderes religiosos, esperando para ver se ele ia curar o homem. Jesus, conhecedor dos seus corações endurecidos, faz uma pergunta que revela a hipocrisia. É permitido fazer o bem aos sábados ou fazer o mal? Salvar vida ou matar? Isso ele fala lá no versículo 4. Diante do silêncio dos líderes, Jesus fica indignado com a dureza de seus corações.
Em seguida, ele cura o homem restaurando a sua mão. Esse episódio nos ensina a importância de não colocar as tradições acima do amor e da compaixão. Jesus desafia a mentalidade religiosa, legalista, mostrando que a verdadeira adoração e obediência estão centradas no amor e no cuidado dos outros. Que possamos aprender com esse exemplo a buscar a verdadeira essência da fé, seguindo exemplos de Jesus em amar e servir ao próximo, colocando a compaixão acima das tradições religiosas vazias. Então a gente precisa largar a religiosidade e agir com fé, com compaixão, com amor, porque a gente tem que imitar Jesus. Jesus é amor, e a gente tem que ser amor com nossos irmãos. O segundo tópico para mim foi que alguns procuram Jesus com nossas necessidades sentidas. Como, por exemplo, está lá no versículo de 7 a 10. Os doentes só queriam a cura. No versículo 8, destaca a intensidade dessa multidão, pessoas de todas as condições sociais e necessidades, todas as condições sociais e necessidades, vinham a ele em busca de cura e libertação. Essa passagem nos lembra da abrangência do ministério de Jesus e do seu poder para transformar vidas. Ela nos ensina que não importa de onde venhamos ou quais sejam as nossas circunstâncias, todos podemos encontrar esperança e restauração em Jesus. Ele está disposto e capaz de entender as nossas necessidades mais profundas e de nos dar vida em abundância. Que sejamos como a multidão que busca sinceramente Jesus, colocando nossa confiança nele como nosso Salvador e Senhor. Terceiro, outros procuram Jesus para a libertação. Os demônios confessam sem acreditar: tu és filho de Deus. Em Marcos 3, versículo 11 e 12, vemos que ao encontrar-se com Jesus, os espíritos malignos possuíam algumas pessoas, caíam prostrados diante dele, clamando: tu és o Filho de Deus. Essa passagem nos mostra o poder e a autoridade de Jesus sobre os espíritos malignos, porque ele repreendia os espíritos e ordenava que a sua identidade não fosse revelada. Então, esses versículos nos ensinam que Jesus é o único capaz de subjugar as forças espirituais do mal, e a sua autoridade é indiscutível. Ele é o Filho de Deus, o Messias prometido, e sua vitória sobre os poderes das trevas é garantida. Como seguidores de Jesus, podemos encontrar segurança e confiança nessa verdade, sabendo que ele está no controle e que tem poder para nos libertar do domínio do mal. Só Jesus, gente. Que possamos reconhecer a soberania de Jesus sobre todas as coisas e buscar refúgio nele, em meio aos desafios espirituais que enfrentamos. Aí vem a pergunta: estamos respondendo como os 12 apóstolos? Nós testemunhamos, no trecho de Marcos 13, 19, testemunhamos um momento crucial na vida de Jesus ao escolher os 12 discípulos que seriam seus apóstolos. Ao passar uma noite em oração, Jesus chama aqueles que ele queria e eles vêm até ele. Uma seleção não foi baseada em mérito humano ou posição social, mas foi um ato de graça e propósito divino. Jesus escolheu esses 12 homens para estarem com ele, para serem enviados a pregar, para terem autoridade para expulsar demônios
e para compartilhar a missão e o ministério de Jesus. Essa escolha demonstra a soberania de Jesus e seu plano divino de estabelecer um grupo seleto de seguidores que continuariam a sua obra na terra. Esses 12 apóstolos se tornaram os pilares da igreja primitiva, levando o evangelho a várias nações e deixando um legado duradouro, com dedicação e obediência. Assim como os 12 discípulos, podemos ser instrumento nas mãos de Jesus para proclamar o seu nome e cumprir sua missão na terra. Que possamos estar dispostos a responder ao chamado de Jesus em nossas vidas, sendo seus seguidores, fiéis e dedicados, impactando o mundo com o poder transformador do Evangelho. Que maravilha, né? Que tremendo. Como nos ensina esse capítulo, os 12 apóstolos que ele escolheu, se ele faz com a gente aqui, ele nos escolhe, não é por mérito, não é por capacidade, às vezes o improvável é escolhido, eu me acho uma improvável, e estou aqui levando a palavra, porque isso você pode fazer também, falar do Senhor, falar do seu amor, nós podemos fazer isso. Então, aqui no geral, no capítulo 3 de Marcos, enfatiza a oposição e a controvérsia que Jesus enfrentou em seu ministério, principalmente por parte dos líderes religiosos que foram ameaçados por suas mensagens e seus milagres. Então, desde o início do ministério de Jesus, ele já vinha sendo perseguido pelos líderes religiosos. Já começou já no início, no livro de Marcos. Também destaca esse capítulo a importância dos apóstolos no cumprimento da missão de Jesus de proclamar as boas novas do reino de Jesus e realizar milagres. Finalmente, os ensinamentos de Jesus em Marcos enfatizam a importância de fazer a vontade de Deus e fazer parte de sua família espiritual, em vez de simplesmente depender de relacionamentos biológicos. Então, a gente não pode depender do homem, a gente tem que colocar a nossa vida e a nossa dependência aos cuidados do Senhor. E aqui também eu queria falar para vocês sobre o pecado contra o Espírito Santo aqui. Ó. Eu lhes digo a verdade, no versículo 28. Todo pecado e toda blasfêmia podem ser perdoados, mas quem blasfema contra o Espírito Santo jamais será perdoado. Esse é um pecado com consequência eterna. Ele disse isso porque afirmava estar possuído por um espírito imundo. Gente, a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente fala, com as coisas que eu não creio que nós cristãos que estamos na presença do Senhor blasfememos ou falemos contra a pessoa do Espírito Santo. Até porque eu creio que a pessoa que se arrepende, que tem dúvida, ela não falou mal do Espírito Santo. Falar mal do Espírito Santo é comparar ele com o inimigo, comparar ele com a coisa ruim. Isso sim é falar mal do Espírito Santo. Então ele diz aqui, né? Quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear seus bens? Somente alguém ainda mais forte, alguém capaz de amarrar e saquear sua casa. Todo pecado, toda blasfêmia podem ser perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado. Então, eu creio nisso. Com certeza eu creio que não. A blasfêmia contra o Espírito Santo é quando você fala mal, compara ele com o espírito imundo, e não está nem aí. E não está nem aí. Entende? Então é isso que eu
que eu creio sobre blasfemar contra o Espírito Santo, mas vamos vigiar. Vigiar e estar sempre em espírito de oração quando vier alguma coisa na nossa mente, porque o inimigo faz isso. Ele fica colocando coisas na nossa cabeça, para que a gente tenha dúvida, para que a gente não se ache merecedor de estar na presença do Pai. Então a gente tem que estar vigiando. Então é isso, gente. Esse estudo de hoje, nós falamos sobre a cura no sábado, falamos sobre as multidões que seguem Jesus, falamos sobre a escolha de Jesus, os seus 12 apóstolos, falamos da fonte do poder de Jesus, como o Senhor tem poder, isso é indiscutível, e a verdadeira família de Jesus. Então nós temos a nossa família genética, né? A nossa família humana, mas nós temos a nossa família espiritual. Eu tenho os meus irmãos da igreja, que são meus irmãos em Cristo. O Marcos, por exemplo, é o meu irmão em Cristo. A Janaína é minha irmã em Cristo. Então, assim, a gente é uma família. Nós temos um grupo de PGM onde a gente se reúne toda semana. Nós somos uma família. Então é isso, gente. Eu tenho um grupo de oração, Desperta Déboras, onde eu participo junto com algumas irmãs. São a minha família espiritual. A nossa igreja, quando estamos no templo congregando, estamos junto com a nossa família. Então é isso, que continuemos sempre buscando fazer aquilo que o Senhor nos pediu que fizesse, né? Levar o seu evangelho. Ide e pregai o meu evangelho a todas as nações. Então a gente tem que fazer isso, levar o evangelho do Senhor, falar do seu imenso amor, e Ele é o único suficiente em nossas vidas, ok? Então vamos agora terminar com a nossa oração, agradecendo esse momento especial em sua presença. Pai querido, obrigada, Senhor. Obrigada por nos proporcionar esse momento de comunhão, esse momento na Tua presença, lendo a Tua palavra, meditando na Tua palavra e aprendendo, Senhor. Obrigada por nos escolher, obrigada porque nos achamos improváveis, nos achamos incapacitados, mas o Senhor nos escolhe. Obrigada, Senhor, por nos orientar, nos abençoar, nos direcionar ao caminho que devemos seguir. Obrigada, Pai. Nos dê sabedoria, nos dê entendimento com o Teu Santo Espírito, fazendo com que nós entendamos que esse mundo aqui é passageiro, que a nossa vida continua no céu, junto a Ti, que a nossa vida é eterna, e é lá que nós temos a alegria, vamos ter a alegria, a felicidade de compartilhar todos os nossos, que esses estudos, Senhor, não seja apenas para mero conhecimento intelectual, seja para o nosso conhecimento espiritual, que nós levemos disso para o nosso coração e coloquemos tudo em prática, Senhor. Porque nós precisamos colocar em prática, te obedecer, viver a santidade. Nos ajuda, Pai, porque viver nesse mundo é muito difícil. É muito difícil. Mas nós sabemos que a Sua vontade é boa, perfeita e agradável. E que o Senhor não nos dá uma carga maior, um peso maior, além daquilo que possamos passar ou suportar. O Senhor conhece todas as coisas, sabe todas as coisas a respeito de cada um de nós. Então, continua cuidando, Senhor, continua abençoando a minha vida, a vida dos meus irmãos,
a vida de todos, Senhor, que te buscam sem exceção, que te buscam com amor, que te buscam com sinceridade, Pai. Abençoa cada um, que esses momentos que nós reservamos para estar na tua presença seja tido como maravilhoso para o Senhor, que o Senhor receba com alegria, Senhor, porque são seus filhos que dispõem de alguns minutos, de alguns momentos na tua presença. E nós sabemos que o Senhor se agrada grandemente com isso. Obrigada, Pai. Obrigada porque as pessoas veem tanto conteúdos que não falam nada e não dizem nada e não se interessam em olhar conteúdos que falam de ti, que falam da tua palavra, que falam de oração. Ah, Senhor, tem misericórdia dessas pessoas. Tem misericórdia. Que essa palavra alcance pessoas de todas as religiões, de toda a fé, que toque o coração de cada um, Senhor, e que eles entendam que estar na tua presença é o melhor caminho. Independente da nossa situação, a gente precisa olhar para o alto e não para o problema. Que a gente não permita que a nossa luta, que o processo que a gente esteja vivendo seja maior que a fé que temos, que a nossa fé seja sempre superior ao problema, que olhemos sempre para a cruz, Senhor, que lembremos sempre do seu sacrifício por nós. Eu oro, Senhor, com perdão dos meus pecados, te agradecendo, porque eu creio que essa oração chegou até ti. Abençoa, Senhor, a todos nós, que tenhamos um dia edificado na tua presença, que consagremos tudo a ti, Pai amado. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. É isso, que Deus abençoe vocês. Foi um estudo abençoado, muito bom. E eu deixo aqui de novo o meu pedido para que vocês deixem lá no YouTube, se inscrevam no canal. Se inscrever no canal é muito importante para que eles entendam que esse conteúdo é relevante, que mantenham ele no ar. Então, deem um pulinho lá, por favor, e se inscrevam no canal. Compartilhem com seus amigos, compartilhem com as pessoas do relacionamento de vocês, para que outras pessoas também escutem a mensagem, tá bom? E deixem aí os seus pedidos de oração nos comentários, eu vou deixar a live gravada, ou aqui, enquanto a live está ao vivo, vocês vão deixando o pedido de oração, porque aí eu anoto e oro durante o dia por cada pedido, tá bom? Deus abençoe o dia de vocês, Deus abençoe a vida de vocês. Até amanhã, se Deus quiser, e se assim Ele permitir, tá bom? Um abraço, um beijo a todos. Fiquem com Jesus.